Eu não estava pronto! Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci e eles surtaram, tipo assim. Sabe, é bem assim, eu sempre fico tentando olhar pra mim mesmo e dizer, o que aconteceu? Sabe? Sabem, houveram vezes em que eu olhei pra minha vida e pensei, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria, eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Uhul! Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras. E o que que isso tem a ver com bem-estar e aprendizagem, né, gente? Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu me arrepio de pensar como que essa pessoa, o Nick no caso, né, tem esse astral, tem essa forma de viver, e ele demonstra ter bem-estar e estar aberto à aprendizagem, né? E, e ele, na condição que ele tem, né, em sendo da forma que ele é, demonstra toda essa alegria, né? E para mim, o que veio para mim a primeira vez que eu vi esse vídeo foi: o que isso tem a ver com bem-estar e aprendizagem que eu posso trazer para mim, né? Para eu olhar para minha vida e para eu buscar trazer o que está na minha mão eu fazer, né? E eu gosto muito de uma frase do Sartre que vai bem ao encontro desse vídeo. E a frase é assim: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez do que a vida fez de você. Sempre vão existir barreiras externas, sempre. Mas
o que a gente faz com isso. E o que você tem feito com o que a vida faz de você? Qual é o lado da moeda que você está escolhendo olhar? O que você tem feito com o que te é brindado para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível, né? Aqui é um convite para a gente pensar na autorresponsabilidade, né? Mesmo com tudo que a gente vive, existe um espaço para a gente escolher, para a gente agir, para a gente atuar. Olha o exemplo do Nick. E a ideia nossa aqui, gente, ele e eu, a gente acredita de verdade que a sabedoria pode transformar o mundo em um lugar melhor e mais próspero. Por isso, nós ensinamos as pessoas a aumentarem o seu desempenho com engajamento e qualidade de vida. E é isso que a gente traz aqui para vocês, né? Como Elucida. É isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada, viu? Serão 10 semanas que vocês estarão aqui conosco, com 10 encontros, um por semana. E esses encontros durarão 2 horas e meia. E tem um propósito e motivo: repetição espaçada. Você aprende uma quinta-feira, treina de quinta até quarta da outra semana, e na quinta a gente está aqui de volta martelando, né? Onde a gente mistura teoria e prática. Vocês podem ver que vocês são envolvidos a praticarem com a gente, né? Essa é a diferença aqui, onde envolve não só hard, mas soft skill. Falando em português, aprender a parte técnica e aprender aquela parte mais para o lado de comportamento emocional, etc. Então, por isso que esse treinamento ele não é feito de uma vez, numa semana de blá, blá, blá. Porque para a gente aprimorar as técnicas, principalmente comportamentais, a gente precisa repetir. Por isso que tem até diversão de casa, para vocês se divertirem entre uma semana e outra, que a gente sugere vocês fazerem. São 10 encontros, e o primeiro encontro é hoje, que nós vamos falar por que aprender e como isso pode ser divertido, né? E a gente já está se divertindo aqui, né? Dando risada junto, e isso tem um propósito, um motivo, e isso ajuda a gente a melhorar ainda mais. Nos outros dias, a gente tem aí uma pré-definição do que é, mas conforme ele comentou, no decorrer, conforme feedbacks, a gente pode fazer um ajuste ou outro, e todo o conteúdo será passado para vocês aí, tá bom? O de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre framework de aprendizagem, mudanças do mundo, essa parte que é um pouco o que a Eli falou, que a gente compartilhou com vocês no evento, tá? Competências do profissional do futuro, aprendizagem contínua, etapas da aprendizagem, zona de conforto, mentalidade, necessidades psicológicas, o que é viver em resiliência, tá? Então é isso aí, pessoal. Framework de aprendizagem. O framework de aprendizagem elucida, e aí até brincando aqui, né? Isso é propriedade intelectual nossa aqui, tá? Zoando aqui um pouquinho, mas de verdade, tudo que está aqui, vocês podem até encontrar por aí em livros, etc. Mas no formato, na sequência e no conteúdo, isso aqui é uma elaboração da Eliana e minha, tá? A gente fala que a base é a mentalidade de crescimento. Se a gente tiver mentalidade de crescimento, a gente se abre para focar não só no resultado, mas no feedback que eu recebo e na melhoria e no esforço contínuo para que o resultado venha, tá? Em geral, o sucesso de verdade ele acontece com persistência, perseverança e repetição. Além da mentalidade de crescimento, outro ponto importante que nós vamos treinar em todo encontro é a atenção e foco. Nós vamos ter exercícios aqui de mindfulness, de atenção e foco, que vocês verão na prática isso acontecer. Junto da atenção e foco, nós trabalharemos capital psicológico, que tem 4 pilares: autoeficácia, esperança, resiliência e otimismo, e as virtudes da sabedoria e da coragem. Junto disso também, nós falaremos para vocês de estratégia, como criar uma estratégia para fazer com que vocês tenham mais bem-estar e aprendizado. E o processo de aprendizagem envolve 4 macroetapas. A absorção, que sou eu me abrir para receber o conhecimento, o conteúdo.
Síntese, sou eu compreender, associar o que chegou de novo, para que, através disso, eu possa, de fato, entender, compreender, para então reter. Reter é memorizar. Então, depois que eu retenho, eu entendo, eu posso recuperar e usar no futuro. Só que tudo isso precisa ser feito monitorando o que está acontecendo e ajustando a rota. Ninguém anda de carro ou de moto ou mesmo caminha sem olhar o caminho, né? Senão eu posso tropeçar no sofá no meio do caminho, posso cair num buraco e assim por diante. Então, monitorar e ajustar a rota é importantíssimo. Esse é o framework elucida do treinamento que a gente vai passar aqui, tá bom? E falando um pouquinho de mudanças do mundo, né? A gente está nessa pandemia louca, né? Tá fazendo aniversário de 3 anos, de 2 anos, pelo amor de Deus, né? 2 anos já, não é isso? E isso é uma das maiores provas de como as coisas mudam e que a gente não consegue prever tudo, né? Quem poderia prever que a gente estaria vivendo esta pandemia e há tanto tempo, não é? Como eu falei, né, eu estive num evento que estava falando sobre tendência de trabalho remoto, lá em 2019, no fim de 2019. E aí, de repente, não parou de ser tendência, né? Tudo da noite para o dia, todo mundo trabalhando remotamente. Então, a pandemia acelerou muitas coisas e paralisou outras, né? Paralisou outras coisas. Então, a gente está vivendo, né, num momento de muita mudança e de muita incerteza, né? E justamente por falar em certeza, né? Não sei se vocês conhecem o termo VUCA, né? Lá em 2008, esse termo, que é um acrônimo em inglês, VUCA, né? Foi usado esse termo para descrever como estavam as mudanças do mundo naquele momento. E que momento era aquele? Era a crise econômica mundial que a gente estava vivendo, né? E as características da nova economia, né? Muito impulsionadas pela tecnologia, né? E isso, a gente tem usado esse termo, né, para descrever, V de volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Então o mundo estava dessa forma, né? E continua sendo assim, né? Só que em 2020, um antropólogo e futurista dos Estados Unidos, o Cássio, ele falou assim: olha, VUCA continua valendo, mas as coisas estão um pouquinho diferentes agora, né? Principalmente por causa dessa questão da pandemia, né? Então ele criou esse termo aqui, que é outro acrônimo em inglês, né? E ele começou a dizer o seguinte: o B, né, que é de frágil, né, então, ao invés de falar que o mundo é volátil, como lá no VUCA, ele prefere falar que agora é frágil. Ele diz que as estruturas são frágeis e suscetíveis a falhas, né? A gente tem usado os recursos até a última gota, né? Recursos naturais, né? Energia, dinheiro, né? Comida, trabalho, né? E isso deixa tudo muito frágil, né? Você pode pensar, por exemplo, nos impactos climáticos que a gente tem, né? É um exemplo, recursos naturais indo até a última gota. Ao invés de incerto, ele prefere falar que agora o mundo é ansioso, né? E a incerteza causa ansiedade, né? Que é a doença do século, né? É aquela coisa da urgência como pauta para a gente tomar decisões, né? Então é tudo para ontem, é tudo agora, é tudo na urgência, vai, né? Compra agora, faz agora, e tá todo mundo correndo, não se sabe nem para onde nem por quê, né? Qual é o motivo, né, que tem por trás dessa pressa toda, né? Muitas vezes sem motivo, né, gente? E ao invés de complexo, ele tem falado que o mundo é não linear. A causa e o efeito das coisas estão desconectadas ou é desproporcional, né? Então, ele dá um exemplo justamente da pandemia, né? Do coronavírus. Um evento que aconteceu lá no interior da China,
mudou o jeito da gente viver e do jeito da gente trabalhar. Quem poderia imaginar isso? Né? Uma coisa pequenininha, olha o que aconteceu no mundo inteiro, a gente está muito conectado, né? E por isso é difícil prever essa coisa de causa e efeito, né? Fazer planos de longo prazo. E ao invés de ambíguo, ele prefere falar que agora o mundo é incompreensível. A gente tem muita sobrecarga de informação, né? A gente tem muito volume de dados disponível e a gente simplesmente não sabe interpretar isso, né? Mesmo com o avanço da tecnologia. Tá? E aí o que é bacana a gente perceber, nós estamos em constante mudança, né? O mundo está essa loucura, né? Mudanças cada vez mais frequentes e cada vez mais rápidas. Mas o bacana da gente perceber é que a única certeza que a gente tem é que vai ter mudança. Né? A mudança é a única certeza que a gente tem. E a mudança é uma coisa natural de acontecer. Né? Tudo muda o tempo todo. Né? A natureza muda, né? As coisas mudam, a gente muda, né? Portanto, a mudança é uma constante e a gente tem que entender que isso faz parte da nossa vida. Então, como a gente tem que lidar com isso? Né? O que eu preciso fazer para lidar com essas situações? Né? Não consigo prever tudo, mas o que eu posso fazer para minimizar o impacto dessas coisas na minha vida? Né? Então, como lidar com isso? E tem, né, uma inspiração para a gente aqui, o Fórum Econômico Mundial costuma fazer esse relatório que mostra o futuro do trabalho, né? E eles lançaram uma versão em outubro de 2020, que tem validade aí até 2025, essa visão, né? Trazendo justamente as competências do profissional do futuro. Isso aqui foi uma pesquisa feita ao redor do mundo todo, né? E a gente trouxe aqui destacado as 15 primeiras competências específicas do Brasil. O que foi priorizado aqui no Brasil? E olha só a primeira delas que aparece. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Né? A gente acredita de verdade, né, e a gente é respaldado por esse tipo de pesquisa, e tem outras, né, que a gente pode citar, que o principal é você aprender o que aparecer, né? Para a gente poder lidar com as mudanças. Então, se você souber como aprender bem qualquer coisa, né? Se você souber como aprender as coisas que aparecem na sua frente, né? Você aprender a se adaptar, você já vai estar um passo à frente. Então, como que eu lido com as mudanças? Como é que eu lido com as dificuldades? Tá? O principal ponto aqui, o ponto-chave é a aprendizagem, né? Entre outras coisas. Então, ó, Alvin Toffler, né, ele fala que os analfabetos, ele é um futurista também americano, né? Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler e escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Olha essa frase, né? Não é só aprender, é desaprender para aprender de novo, porque as coisas mudam. Então, não é só aprender coisa nova. É tipo, esquece o que você fazia, esquece o que você sabia, porque agora é outra coisa. Né? Então, tem uma profundidade enorme essa frase. Não é só aprender coisa nova. E aí, justamente, que vem a questão da aprendizagem contínua ao longo da vida, né? Ou esse termo em inglês que ficou bastante conhecido, né? Que é o lifelong learning. Por que isso é importante? Porque antes, né, era muito comum a gente aprender uma coisa e usar ela a vida inteira, né? Ou a gente aprender uma coisa dos nossos pais, né? Conhecimento passado de geração em geração e continuar valendo, né? Só que não funciona mais assim. Pode até ter uma coisa ou outra que continua assim, né? Mas a gente tem muitos exemplos que não é mais assim. Esse exemplo aqui, ó, que nós estamos vivendo agora, esse mundo de internet, né? As coisas mudam dentro de uma própria geração, de uma mesma geração. Nós somos a geração que viu o mundo sem internet e o mundo com internet, por exemplo, né? Então, o jeito de fazer as coisas
não é o mesmo que eu fazia quando eu tinha 20 anos, não é? Então, estudar a vida inteira é uma necessidade, né? Tem que cair essa ficha, né? Aprender a vida toda é uma necessidade, né? E não é só o ensino formal, né? Não é só ir para a escola, fazer uma graduação, não é só isso, é aprender todo dia em todas as situações, né? E também no ensino informal, né? Ler livro, né? Assistir um vídeo, e nas situações, né? Nas interações, e aprender o tempo todo, né? Tá com esse radarzinho de aprendizagem bem ligado, né? E é legal a gente observar como a educação mudou, né? Como evoluiu. O nosso jeito de aprender mudou, né? E a gente tem que entender essa diferença entre ser ensinado e aprender, né? Tem a ver com autorresponsabilidade, né? Como eu entendo as diversas formas de aprender, né, que existem, e eu encontrar um jeito que funciona melhor para mim, né? E eu me adaptar ao jeito que está disponível, né? E eu ser responsável pela minha aprendizagem, né? Como é que eu consigo olhar para isso, né? E a gente vê, ó, que dos anos 2000 para cá, né, não só a forma, né, de aprender mudou, mas a velocidade da informação, né, a quantidade de conhecimento disponível, né, aumentou absurdamente, né? E a forma que a gente acessa a informação mudou, né? Lembra, né, não sei aqui quem vai lembrar, né, das enciclopédias. Eu usei muito enciclopédia quando eu estava na escola, né? A Barça, Caldas Aulete, sabe, essas coisas, né? Era muito comum, eu ia na biblioteca para fazer pesquisa, para fazer trabalho na escola, né? Eu vivi muito isso. Agora, eu quero saber uma coisa, é só chamar o Google aqui que ele responde para mim, né? Eu não saio de casa, né? Tá tudo no Google, não é isso? Então, tem uma coisa assim, de informação disponível, conhecimento disponível, né? Mas o que eu faço com isso? Então, qual é o valor dessas coisas que estão disponíveis? Qual é o valor de eu saber, por exemplo, como é que fala batata frita em Esperanto? Um tempo atrás, talvez isso tivesse valor, né? Qual é os hormônios dos anfíbios? Eu fiz um trabalho desse quando eu estava no colégio. Qual é o valor de eu saber decor isso hoje? Né? Qual é a diferença de eu saber isso decor hoje? Ou eu, hormônio de anfíbio? Deixa eu perguntar para o Google. Em um segundo eu tenho a informação. Então, o grande ponto é o que eu faço com o conhecimento que eu tenho, com as informações que estão disponíveis. Né? Então, tem um monte de coisa aí disponível. Tem um Google, tem a internet inteira na palma da sua mão. Como é que você pega o que te interessa, o que é útil para a sua vida, né? Esse conhecimento pulverizado, o que a gente faz com isso? Mudou muito, né, gente? Mudou muito. E aí é que vem o ponto, né? O meu amigo caracol, que eu adoro ele, né? É um exemplo esse caracol, né? Ó, ele pulando de uma pedra para outra do jeito dele, né? O pulo dele é assim, vagaroso, mas ele vai, né? Eu sempre fico imaginando o esforço que esse bicho teve para conseguir passar de um lado para o outro. Isso aqui é aprendizagem, né? Aprendizagem exige esforço, né? Muito esforço. Porque o natural é a gente, tô aqui, né, no quentinho, né, como eu gosto de brincar, né? Você aprender uma coisa diferente exige esforço, né? O nosso cérebro, o jeito que a gente funciona é para economizar energia. Por isso que a gente repete hábito, que a gente cria hábito, que isso fica organizado, armazenado numa estrutura diferente no nosso cérebro, né? A estrutura de hábitos é num lugar, a estrutura de raciocínio, de criatividade é no outro. Essa gasta muita energia, a de hábito gasta menos. E o nosso organismo está pronto para isso, né? Então, não é que a gente é preguiçoso, né? A gente nasceu para economizar energia,
tá? E aprender pode virar um hábito. Com a prática, com a constância, isso pode ficar mais fácil, mais prazeroso, tá? Aprender também exige coragem, porque errar e falhar faz parte do processo, né? Não é assim, eu decidi aprender uma coisa e pá, virei o expert do negócio. Não, eu vou lá tentar, eu vou fazer, eu vou errar, tenho que tentar de novo. Então, errar faz parte do processo de aprendizagem. Muito importante entender isso. E por isso a gente tem que abraçar a nossa vulnerabilidade, né? Eu aceitar que eu posso falhar e que tá tudo bem. Porque se você não aceitar, isso tem a ver com mentalidade de crescimento, nossa base de tudo, né? Se você não aceita que você pode errar, você não aprende nada, certo? A aprendizagem também é uma questão de decisão, eu decido aprender, né? E é uma questão de ação, né? Eu decido aprender, a aprendizagem é uma coisa ativa, eu tenho que fazer algo para aprender. Né? Não é só ficar esperando o conhecimento entrar na minha cabeça, eu tenho que fazer algo, eu tenho que me envolver com o assunto, eu preciso praticar. Por isso o exercício, né? Por isso prática, né? Reflexão sozinho, fazer prática em dupla, experimentar depois na vida real, isso é muito importante, senão você não aprende, né? Então aqui é muito necessário protagonismo, autorresponsabilidade, tá? E precisa também de estratégia, né? Estratégia para fazer aquela curadoria, né? Lembra que eu falei esse mundo de informação disponível? Como é que eu sei o que tem valor? Como que eu sei o que é fake news e o que não é? Né? O que presta e o que não presta? Né? Então, eu tenho que fazer uma curadoria de conteúdo, né? E também entender o que é importante para mim nesse momento da minha vida, né? Desse monte de coisa que está disponível, o que eu escolho aprender neste exato momento? Que vai me ajudar a atingir o meu objetivo de vida, né? Deste momento da minha vida, a enfrentar os desafios que eu tenho agora. Então, como é que eu descubro o que é importante? E como aprender, né? Quais são as técnicas, quais são as formas, e fazer um plano para isso acontecer. Okay? Darwin, maravilhoso, nosso amigo, né? Ninguém consegue refutar esse homem, né, gente? Ele vem com o tapa na cara sempre, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que se adapta. Você sabe que tem uma definição de aprendizagem que é justamente isso. Aprender é se adaptar. Olha que coisa maravilhosa, né? Aprender é se adaptar. Portanto, né, a aprendizagem, a adaptação, a transformação é uma necessidade. Então, você precisa se transformar, né? Você precisa mudar, evoluir, aprender. Né? Ou você faz isso, ou você desaparece. Não tem outro caminho. Né? E essa é a parte, né, do limão azedo. É um limão muito azedo, porque a gente tem que sair do quentinho, né? A gente tem que sair do sofá e falar, caraca, a aprendizagem é uma coisa ativa. Eu preciso fazer algo a respeito. Né? Eu preciso me envolver com o assunto que eu tenho que aprender. E descobrir que assunto é esse e qual é a forma de aprender. Né? Então, o que você faz com esse limão, né, gente? Você vai espremer ele nos olhos, né? Ou vai fazer o quê? Né? Vai deixar a situação pior ou não? E a ideia, justamente, né, Léo? A gente pegar esse limão e fazer limonada, caipirinha, seja lá o que for, né? Não é para espremer nos olhos o limão, né, gente? Vamos deixar esse negócio mais suave. Então, daqui para frente, a gente vai falar de como deixar isso tudo mais suave, né? Como fazer essa caipirinha, essa limonada, com tudo isso que a vida nos entrega. Essa é a ideia, certo? Vamos costurando isso juntos. E a primeira grande ideia que a gente quer passar para vocês é essa consciência das etapas da aprendizagem. Uma delas, né, que a gente vai falar de outras, né,
essa questão de eu ser incompetente ou competente e eu estar consciente ou consciente sobre isso, né? A gente sempre está incompetente, inconsciente de alguma coisa em algum momento, tá? Tudo começa aí, né? Então, tem alguma coisa que eu não sei e por isso eu não me importo com aquilo, né? Eu nem sei que aquele negócio existe, né? Então, eu estou nesse quadrante aí. Opa! Só que aí eu entro em contato com o conhecimento, entro em contato com aquele assunto, então surge a descoberta. Isso me faz mudar de quadrante, né? Então, eu continuo incompetente, só que agora eu tenho consciência disso. Eu não sei aquele assunto, não sei aquele tema, mas eu quero saber, né? E aí eu começo a navegar no processo de aprendizagem, efetivamente, né? Então, começo a estudar aquele tema, a praticar aquele tema, né? E aí eu mudo de quadrante de novo. Então, agora eu sou competente e tenho consciência disso. Eu faço bem, né? Porque eu comecei a fazer, comecei a treinar, eu faço bem, mas eu ainda preciso prestar atenção para fazer direito. Então, eu não sou o expert ainda, né? Só que aí, com a prática, né, com a repetição, eu mudo de quadrante de novo, né? Então, agora eu sou competente e nem penso a respeito. Eu faço direitinho e sai naturalmente, sai automático, né? Então, agora eu sou uma pessoa experiente, eu sou expert naquele assunto, né? Eu tenho experiência. Então, esse caminho, né, da aprendizagem acontece com todo mundo para todos os assuntos. E tem gente que quer pular etapa, né? Quer ser experiente da noite para o dia, e isso não acontece. A experiência precisa de tempo, de vivência, né? E você ter consciência de que você é incompetente em algum nível de alguma coisa sempre. Não existe o eu sei tudo. Tá? E um conceito que eu quero trazer aqui também é o da zona de conforto, porque a gente fala muito disso, a gente ouve muito falarem disso. Especialmente dentro de organização, né? Aquele famoso, pô, você precisa sair da sua zona de conforto, né? Quem nunca ouviu isso? Ou quem nunca falou isso, né? Mas o que quer dizer isso, né? Zona de conforto, o conceito disso é aquele lugar ali que eu tô, né? Que eu vivo, que eu sinto segurança. Eu sinto que eu tenho controle sobre a situação, né? Então, eu tô ali num ambiente onde eu domino os assuntos, né? Eu sou considerado experiente, sou considerado competente. Tô eu tô na minha zona de conforto, né? Só que aí todo mundo fala, pô, você precisa sair da sua zona de conforto. Não é isso que a gente ouve? Mas é muito desconfortável sair da zona de conforto, né? É sair do quentinho, né? Quando você vai para uma situação que você não domina o assunto, né? Que é aquela coisa, putz, não sei do que estão falando, não sei o que está acontecendo, você entra na zona de medo. Então, você sai daquele lugar confortável e vai para um outro lugar que é desconfortável. Zona de medo. Aí você não tem mais autoconfiança como você tinha antes, você começa a procurar desculpa, você é muito afetado pela opinião dos outros. Você está no medo, você está vivendo no medo, porque está acontecendo um monte de coisa que você não tem controle, não tem domínio, não tem competência, né? Só que quando você se permite, né, passar por isso, o cenário muda, você começa a entrar numa zona de aprendizagem. Então, você muda essa mentalidade, né? Você começa a entender que não é bem sair da zona de conforto, não é sair de um lugar bom e ir para um lugar ruim. Na verdade, o movimento é expandir a zona de conforto. Então, a sua zona de conforto está aqui pequenininha, aí você aprende, você se desafia e a sua zona de conforto aumenta. Então, você começa a aprender, a adquirir novas habilidades, lidar com problemas, desafios, desenvolver competências, então a sua zona de conforto fica maior. Então, você se sente confortável em mais situações. Esse que é o ponto. Tá? Então, não é sair de um lugar bom e ir para um lugar ruim. É um processo que tem dor no meio,
né? Mas é um processo que vai fazer você expandir. Então, aí você entra na sua zona de crescimento, né? Começa a achar propósito, definir metas, conquistar objetivos, porque você ficou competente em mais assuntos, em mais áreas, né? Então, a gente tem que aqui mudar o jeito de pensar. Pô, eu não quero sair da minha zona de conforto. Não, você quer sair da sua zona de conforto, porque agora você entendeu que não é sair, é expandir. Né? Então, o quanto a sua zona de conforto pode ficar grande, né? Quanto de competência e desafios você consegue abraçar. Certo? Zona de crescimento, é isso que a gente tem que buscar, é um caminho. Né? E agora, a gente fala um pouquinho, né, de viés, né, de como a gente pensa, como a gente toma decisão, como que essas coisas acontecem. Suponha o seguinte, estamos aqui falando de bolo, de sobremesa, eu mostro essas fotos para vocês, começo a falar da festa, começo a falar das coisas gostosas, não sei o que lá, e mostro essa palavra aqui incompleta, que precisa preencher a última letra. O que vocês acham que é aí? Que palavra é essa? Que letra está faltando? Escreve no chat para a gente. É bó? É bo? O que é que está escrito aí? Que palavra é essa? Lê para mim aí, Dani, se quando escreverem. Bolo. 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 É claro que é bolo, né, gente? Não é? Claro que é bolo. É claro que é bolo. Aí imagina outra situação. A gente começa a falar de esporte. Eu mostro essas figuras para vocês. Nós estamos num outro contexto. E aí eu falo, agora preencha essa palavra. O que você diria? Que palavra é essa? Bola. O que vocês acham? Bola. É claro que é bola, né? Olha como é interessante isso. Quando a foto é de bolo, a gente acha que a palavra é bolo. Quando a foto é de bola, a gente acha que a palavra é bola. Isso aqui é uma brincadeira, né? Que a gente extrapola para a vida real. Isso aqui é um tipo de viés que a gente tem, que a gente que tem a ver com sugestão. A gente é sugestionável. As coisas que acontecem no contexto que a gente está, as coisas que as pessoas falam para a gente, né, as coisas que estão no ambiente, no contexto, interferem nas coisas que eu penso, nas decisões que eu tomo, nas conclusões que eu chego. Né? A gente não sabe se o certo aqui é bolo, se é bola, né? Depende. Né? Depende, pode ser as duas coisas, pode ser uma terceira coisa que a gente nem falou. Mas por que a gente está falando daquilo? A gente não consegue pensar em outra coisa, né? A gente só pensa é bolo, né? Então, isso aqui é uma brincadeira, mas o quanto isso acontece na sua vida no dia a dia. O quanto você é sugestionável e você nem percebe. O quanto você está fazendo uma coisa só porque todo mundo está fazendo. O quanto você está tomando umas decisões sem pensar com profundidade, sem entender o que está por trás daquelas decisões. Né? O quanto você comprou alguma coisa que você não precisava. Porque você foi afetado, foi sugestionado por causa da propaganda. E outro ponto é justamente o que a gente consome, né? Então, a gente consome muita informação, muitas delas tóxicas, né? E que afetam o jeito da gente pensar, né? E o jeito que a gente interpreta a realidade. Né? Tem um viés que é o de frequência, né? Quanto mais eu vejo um assunto, mais aquilo me parece real, mais aquilo me parece que acontece o tempo todo. Né? Então, um bom exemplo disso é, por exemplo, o acidente de avião. Né? Não acontece acidente de avião o tempo todo, né? De carro, com certeza tem milhares por dia. De avião, quando acontece, vira notícia, né?
De carro não vira notícia. Então, se você ficar vendo notícia de desastre de avião, você acha que viajar de avião é mais perigoso do que viajar de carro. Só que a estatística mostra que é justamente o contrário, né? Então, o quanto você está fechado na sua bolha, que só fala de um determinado assunto, e aí você acha que aquilo é verdade absoluta, né? Porque a gente tende a achar que uma coisa é verdade pela frequência, pela facilidade que eu tenho de lembrar daquilo, né? Então, a frequência que eu tenho contato com aquilo. Então, lembra, né, de bolha, de rede social, o que eu consumo, o que eu leio, né? Qual é o telejornal que eu assisto, qual é o jornal que eu leio, a revista que eu leio, e como isso está interferindo no meu julgamento sobre a realidade. Certo? Isso interfere muito como a gente toma decisão. E a gente tem basicamente duas formas de pensar, né? Quem trouxe isso para a gente foi Daniel Goleman, né? A gente tem um sistema que ele é mais rápido, intuitivo, emocional, impulsivo, automático e exige pouco ou nenhum esforço. Então é aquela coisa, né? Tipo, responder, quanto é 2 mais 2? Você responde sem pensar, né? Tem o outro que é mais devagar, mais lógico, é racional, requer esforço, concentração, é mais cauteloso e gasta mais energia. Isso aqui tem a ver com a parte frontal do nosso cérebro, onde exige criatividade, raciocínio lógico. Você precisa parar para pensar, né? Então, esse aqui é o... Responde para mim, quanto é 32 vezes 58? Você precisa do sistema 2 para responder. E tá tudo certo, nós temos os dois, a gente precisa dos dois. O grande problema é que a gente vive num grande piloto automático e a gente toma decisões que deveriam ser pensadas com o sistema 2, cautelosas, e a gente toma decisão com o sistema 1, porque nós estamos no piloto automático. Lembra que eu falei da cultura da pressa? Vai, é agora, decide agora, pensa agora, não sei o quê. Pressa sem fundamento. Tem hora que o senso de urgência é necessário, claro, né? Claro. O problema é que a gente muitas vezes vai na pressa, toma decisão sem pensar em momentos que não precisam dessa pressa toda. Muito pelo contrário. Tem momentos que você precisa parar, refletir, respirar. Às vezes 5 minutos faz diferença. Então não é que eu estou falando, não, vai ficar 3 meses pensando. Não é isso, né? Às vezes, 5 minutos fazem a diferença. É 5 minutos para você dar a resposta para o cliente, é 5 minutos para você falar alguma coisa para o seu marido, para a sua mulher. Respira. 3 respirações, dá uma pensadinha e aí fala. Só que nós estamos aqui, ó, tudo no... é agora. E aí, no minuto seguinte, a gente se arrepende. E tem o contrário também, né? Aquelas coisas que precisam de decisão imediata, tem algum risco de vida, né? Sei lá, alguma coisa assim. E a gente fica pensando na morte da bezerra e não age também, né? Então, tem as duas situações, né? O quanto você está no sistema 1 e deveria estar no 2 e vice-versa. Pense sobre isso. E aí vem a nossa mentalidade, né? Carol Dweck traz mentalidade com esses dois conceitos, né? A fixa e a de crescimento, né? Isso daqui é bastante de contexto, né? Não é que a gente é sempre de um jeito, né? Tem a ver com contexto, com momento de vida, mas é bacana você entender o que é isso e identificar na maior parte, né, das vezes, né, nos contextos que você tem vivido, você está mais no fixo ou está mais no crescimento? Né? Essa é a reflexão aqui. Então, diante de desafio, quem tem mentalidade fixa evita desafio, né? Porque não gosta de desafio. É a história de sair da zona de conforto, né? Não quero sair da zona de conforto, né? Não sou capaz. Já quem tem mentalidade de crescimento adora um desafio, porque entende que esse é o caminho para o crescimento. Tá? Diante de obstáculo, desiste, né? Vai ser, pô,
né? É muito difícil, eu não consigo, né? Desisto. O outro não persiste, porque acredita na capacidade de realização, né? Entende que o esforço é uma coisa importante, né? Portanto, persiste. Sobre esforço, né? Quem tem mentalidade fixa acha que é uma coisa infrutífera, porque, não, imagina, não adianta eu me esforçar, eu não vou aprender isso, né? Eu não nasci com talento para isso, eu não tenho sorte, então eu não vou me esforçar. Já o outro acredita que pode aprender, né? E que o esforço é o caminho para a aprendizagem. Não tem aprendizagem sem esforço. Então, quem tem mentalidade de crescimento se esforça, entende que esse é o caminho. Diante de crítica, um ignora, porque você, caraca, né? Leva para o pessoal, né? Como a gente fala. A pessoa fala uma coisa, assim, pô, não concordo, né? Se fecha e nem reflete sobre aquilo. Já o outro vai fazer, não, peraí, né? Vamos ver se faz sentido isso que a pessoa está falando, né? Gasta, nem que seja 1 minuto para refletir sobre aquilo. Faz sentido? Tem alguma coisa aqui que eu posso aprender, né? Qual é a oportunidade que tem em cima dessa fala, dessa crítica? E aprende com isso. É um presente. Feedback, crítica é presente. E diante do sucesso dos outros, um se sente ameaçado porque enxerga tudo como competição. Né? Ou é eu ou é você, não tem espaço para os dois. É uma mentalidade de escassez. Né? Já quem tem mentalidade de crescimento tem mentalidade de abundância. Né? Eu vejo o seu sucesso e eu me inspiro com ele, eu quero aprender com você. Então eu modelo o que você faz, né? Eu imito o que você faz, eu converso com você para entender. Puxa, que legal isso que você fez, me conta como você conseguiu. Né? Eu te admiro, então eu me associo a você com admiração e inspiração, ao invés de eu me afastar. Não é? E aí qual é o resultado disso? Mentalidade fixa. A pessoa se acomoda, né? E a outra evolui. Né? Então, o grande ponto é, na maior parte das vezes, nos contextos aí diversos da sua vida, né? Você está mais de um jeito ou está mais de outro? E que contextos é esse? Quando você está em mentalidade fixa, né? O que será que tem nesse ambiente, nesse contexto que está te levando a agir dessa forma? Grandes exemplos, né? Thomas Edison, eu não falhei, apenas descobrir 10.000 maneiras que não funcionam. Né? Exemplo maravilhoso de mentalidade de crescimento, né? Ele entendeu de verdade que a falha faz parte do processo de crescimento, não é? E Gabriela, né? Quem tem síndrome de Gabriela aí? Né? Quem se reconhece nela? Na música do Dorival Caymmi, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Gabriela. A Gabriela acha que não tem jeito, né? É o pau que nasce torto, morre torto, não é isso? Não tem jeito, não nasci com sorte, não nasci com talento, então, para quê? É difícil, não consigo. Então você não evolui, né? Por isso que a gente fala que o pilar principal lá daquele nosso modelo de aprendizagem é mentalidade de crescimento. Se você não abrir, se você não se abrir para aprender, nada vai acontecer. Esse é o primeiro passo, né? E aí a gente falar aqui rapidinho, ó, alguns mitos e crenças relacionados a isso. É o famoso, isso é muito difícil, não consigo. Você costuma falar isso? Não nasci com talento para fazer isso. Não tenho sorte. Né? O que a sorte tem a ver com isso? Né? Às vezes a gente até tem... Não se ensina truque novo para cachorro velho. Gente, essa é terrível, né? Pô, você tá velho aí, né? Eu tô velha pra caramba e não paro de estudar, né? É isso? Você diz isso para você mesmo? Você diz isso para os outros? E se eu errar, o que vão pensar? Importa o que os outros pensam? Errar faz parte da aprendizagem, né? É os outros que vão pensar ou é você que vai pensar, né? Como é que está o seu julgamento, sua crença sobre isso?
E outra, só aprendo de uma determinada forma. Eu tenho uma crença que eu só aprendo se for desse jeitinho aqui, ó. Então, se o professor vier com uma proposta diferente, eu me fecho. Porque, pô, eu não gosto disso, é esquisito, eu não vou aprender, é difícil, não é do meu estilo. Você tem essa crença? Todo mundo aprende, né? Já sei tudo. Essa também é fantástica, né? Quem sabe tudo não aprendi mais nada, né? Porque não cabe na cabeça. Já sabe tudo. Então eu nem ouço o que você tem para dizer, porque eu já sei o que você vai dizer. Eu sei tudo. Né? Então quem sabe tudo não aprende nada. Se é velho, não serve mais, né? Aquela crença, conflito de gerações muitas vezes, né? Ah, é velho, a sua opinião é de uma coisa que funcionava há 5 anos atrás, nessa era de internet, né? Tipo, ontem isso funcionou? Né? Então não serve mais, né? Não é nem 5 anos, nem 10 anos. Ou o contrário, se é novo, não é bom. Tem uma novidade aqui, né? Não quero nem ouvir essa porcaria dessa juventude, né? Essas novidades que não fazem sentido. Se é novo, não é bom. O quanto desses mitos e o quanto dessas crenças você tem aí dentro de você, isso faz parte do seu dia a dia. Alguma pergunta, dúvidas, inquietações até este ponto? Tranquilo, tranquilo. Muito bom isso, né? Olhar para isso, né? Olhar, né? Encarar isso, tomar consciência, né? Da situação, né? Uhum. É o Não primeiro passo, né? Exato. O negócio do sistema 1 e 2 também é muito louco, né? Porque ele parece ser simples, né? Mas isso aqui é extremamente estudado, isso aqui já foi o Kahneman lá, que fez o Rápido e Devagar, né? Ganhou Nobel, cara, porque foi usado isso isso no aí. mercado de ações, né? É isso aí. No mercado de ações, né? Esse conceito entra muito, né? Que ele chama de viés cognitivo. A pessoa ela é inteligente, né? Ela sabe, mas chega na hora do impulso, vende na hora errada a ação, compra na hora errada, né? Vai muito no intuitivo, na hora que tem que estudar. Então, e é onde a gente mais se arrepende, né? Exatamente. Aí o Kahneman é assim, um exemplo, né? O cara foi para esse lado, né? Ele é economista, né? Ganhou Nobel, como você falou. O trabalho dele é maravilhoso, né? O trabalho dele é maravilhoso. Recomendo que todo mundo leia. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É isso aí, é esse livro aí, um catatal assim, né? O bom é que dá para ler o livro devagar e rápido, né? Tudum. Não sei. Mas vamos lá, ó. Agora a gente tem uma reflexão sobre esse ponto, tá? Isso aqui para vocês pensarem sozinhos, não precisa compartilhar se não quiser, mas se quiser também pode, tá? Mas primeiro, né? Numa escala aí de 0 a 10, né? O quanto você se considera com mentalidade de crescimento? A maior parte aí dos contextos que você vive. E o que você acha que você pode fazer para desenvolver ainda mais a mentalidade? 2 minutinhos, anotem naquele caderninho bacana, né? Lembrando que isso aqui é só o começo, né, gente? Se não deu tempo de refletir tudo, guarda, faz outra hora, tá? A gente não vai conseguir resolver tudo aqui, juntos. Leva isso com vocês, tá? Durmam com o assunto, como eu gosto de falar. Gente, vocês já pararam para pensar o que vinha a ser resultado de qualquer coisa? Qualquer coisa, resultado é igual à potência que a gente tem para entregar alguma coisa, menos a interferência. Qualquer coisa, resultado final é a potência menos a interferência. Se eu acelero o carro, mas eu piso no freio, eu estou cortando o resultado final que ele vai entregar, né? Então, pensa sobre isso. O que você tem de potência? O que te impulsiona? O que te alavanca? O que te leva? E o que te segura? O que te trava?
E com base nisso, quando você trabalha em aumentar a potência e diminuir a interferência, melhor resultado. Nós temos 3 necessidades psicológicas básicas que a gente deve tomar cuidado e olhar para eles em todas as dimensões da vida. São elas: autonomia. A gente tem que sentir no controle do que a gente pode fazer, ter clareza até onde vai a minha alçada, né? Em todas as dimensões. É em casa, é no trabalho, é com amigo, é comigo mesmo e assim por diante. Além da autonomia, é importante a gente lembrar que é importante a gente desenvolver a nossa competência. Se sentir capaz de fazer o que é necessário nos ambientes, né? Ser competente é ser capaz de executar, ir lá e fazer acontecer. E terceiro e último, ter relacionamento positivo, conexão positiva. Olha que interessante. Eu posso fomentar a autonomia de um funcionário meu, mostrando para ele até onde vai a alçada dele. Eu posso chegar para ele e falar para ele, por exemplo, suponhamos que eu preciso de uma arte para fazer um anúncio, uma imagem. Eu digo, olha, eu preciso de uma arte que remeta à ideia de natureza para amanhã até meio-dia. Isso vai ser postado no Instagram. Além da natureza, você pode colocar algum animal junto e o objetivo é fomentar que as pessoas tenham um olhar ecológico. Eu disse o que eu preciso. Como ele vai fazer, ele tem autonomia para ele ir lá e executar. E o caminho é ele que faz. Eu posso dar autonomia para o meu filho falando para ele, filho, você pode escolher o seu uniforme se é de calor ou de frio, mas aí eu ajudo ele a desenvolver a competência de como fazer isso. Olhar no celular a previsão do tempo e falar abaixo de 21 graus é frio, acima é calor. Então você olha, desenvolve a competência e tem a autonomia de escolher se ele quer passar frio ou não, conforme a temperatura, né? E isso vai desenvolver também uma conexão boa dele para comigo e de mim para com ele, né? Então, a gente pode olhar e observar a autonomia, competência e conexão nas diversas áreas da vida. O problema, em geral, é que a gente acaba desenvolvendo, muitas vezes, conexão dentro de casa, com a família, com as pessoas que nos cercam, e no trabalho, às vezes, a gente fala assim, não, no trabalho eu não posso ter amizade. Não é bem verdade. O ideal é que a gente desenvolva conexão e relacionamentos bons em todas as dimensões. O legal é que a gente desenvolva competência em todas as dimensões. Eu posso ser extremamente competente no trabalho, chego em casa e eu não sei cozinhar, por exemplo, ou eu não ajudo o meu companheiro, a minha companheira a arrumar a casa, né? Ou eu não ajudo a olhar meu filho e assim por diante. Então, o ideal é que eu desenvolva as competências também, não só no trabalho, mas em casa, que eu desenvolva autonomia não só no trabalho, mas em casa também, e assim por diante. É importante que esses 3 pilares sejam desenvolvidos para que a gente integre a nossa vida pessoal e profissional. Não é equilíbrio, nós somos um organismo que vive o trabalho e que vive a vida pessoal. Se eu pensá-los como elementos distintos, eu vou tentar não conciliar, mas ver quanto tempo que eu estou em cada um. E, na verdade, não é só o tempo, mas sim a qualidade desse tempo que eu dedico, né? Qual é o propósito que eu estou tendo ao ter um tempo com cada uma das áreas? Eu posso não necessariamente, passar mais tempo com alguém que eu gostaria ou no trabalho, mas se eu tiver um propósito, o que eu vou fazer com esse tempo e ter atenção e foco, esse tempo se potencializa e o resultado é melhor, né? E eu passo a viver o meu melhor em cada situação, em cada contexto que eu estou. Okay? Junto das 3 necessidades básicas, a gente gosta de falar o que é viver. E a gente falou disso no evento também. O William James diz que viver é aproximar a expectativa da realidade. Aí, olha que interessante. Se viver é aproximar a expectativa da realidade, problema é o gap, é o buraco que existe entre a expectativa que eu tenho e a realidade que eu estou vivendo, né? Se eu consigo ter clareza de como a minha expectativa é criada e de como a minha realidade é criada, eu passo a viver melhor. A minha expectativa é criada com base em 2 principais pilares. Valores, tudo aquilo que eu gosto de repetir, ser, fazer e ter. E crenças, é a maneira que eu interpreto o mundo, tá? E a realidade também tem 2 principais pilares.
tem uma parte que eu posso aprender a controlar e uma parte que eu posso aprender a influenciar a partir da parte que eu posso controlar. Eu controlo com treinamento pensamentos e eu controlo com treinamento a minha ação ou não ação. A escolha de não agir também é uma ação, digamos assim. Não vou fazer nada, espera, né? Prudência, né? Calma, é uma escolha. Quando eu penso melhor e eu ajo melhor, eu influencio da melhor maneira a situação que eu vivo, o sentimento que eu tenho que os outros têm e os outros ao meu redor. Portanto, a gente brinca que o método Elucida é aprender a dar um passo, né? Se eu exercito a dar um passo, eu aproximo melhor a expectativa da realidade. E isso junto com comunicação com quem me cerca. Olha que curioso, vamos dar alguns exemplos aqui para ilustrar isso. Estou no final de semana com a minha companheira, por exemplo, né? E eu, normalmente, no dia a dia de semana, quem faz a comida é ela. Vamos dar um exemplo, suponhamos. Chegou no final de semana, eu, para agradar, eu vou lá e faço a comida no sábado. Só que no dia a dia, durante a semana, quando ela faz a comida, quem lava a louça sou eu, né? Aí eu vou no final de semana e falo assim, vou agradar minha companheira e vou fazer comida, né? Só que na minha cabeça, como durante a semana ela faz a comida e eu lavo a louça, eu penso, eu vou fazer a comida e ela vai lavar a louça, então, né? Só que eu não falo nada. Vou lá, faço a comida e, nossa, hoje eu estou arrasando, né? Hoje a noite vai ser maravilhosa, vai ter vinhozinho, de repente, no jantar, tal. Terminou o almoço, ela toda feliz, sorridente. Ela pensa assim, ele fez o almoço para me agradar. Se ele fez o almoço para me agradar, ele também vai lavar a louça. Já que, né? E não há uma comunicação entre os dois. Um pensa que, justo, né, Léo? Um pensa que, nossa, como eu já cozinho a semana inteira e ele lava a louça, ele está me ajudando no final de semana, me agradando, e ele vai me dar um período de descanso, então ele vai cozinhar e lavar a louça. Chega à noite, está os dois brigados, cada um para um lado, porque não houve comunicação, a expectativa e a realidade ficou desalinhada. Se a gente esclarece, conversa, explica os valores e as crenças por trás disso, a gente se alinha. Olha que curioso. Vamos trazer isso para o trabalho, gente. Eu estou lá no trabalho e falo assim, gente do céu, tem muita coisa para fazer. E eu pego e começo a me esforçar, feito doido. Trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia. E na minha cabeça está assim, valor meu, esforço, 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 esforço. E não alinho com o meu chefe, não alinho com as pessoas, não alinho com o dono da empresa. E na minha crença, se eu estou sendo esforçado, meu chefe vai me promover, meu chefe vai me dar aumento. Final de contas, né? Estou fazendo a minha parte. Terminei, entreguei o projeto, com os percalços que tem qualquer projeto. Aí o chefe, parabéns, obrigado, valeu. Então, aí o aumento. E a promoção? Aí o chefe falou assim, gente, mas nós estamos no meio da pandemia, a empresa está sem dinheiro, você não fez mais que a sua obrigação, por exemplo, porque todo mundo aqui está se esforçando. Olha que gap de comunicação entre expectativa e realidade, gente. Olha o que cada um tem de valor e crença na sua própria cabeça, que ao não se comunicar, a gente não alinha expectativa e realidade entre as pessoas. Olha a importância da gente ter clareza dos nossos valores, clareza das nossas crenças e necessidade de alinhá-las com quem está do nosso lado. Só comunicando e tendo a clareza que a gente vai conseguir juntar a expectativa da realidade da melhor forma possível. Faz sentido, gente? Certo? Aí a gente percebe que grande parte dos problemas que a gente vive é porque a gente tem expectativa de um jeito e o outro tem expectativa do outro. Aí, os caminhos fazem assim, né? Pô, mas você não vai passar aspirador em casa hoje? A gente precisa pré-combinar as coisas, né? A gente precisa definir o que é viver bem, né? E se a gente coopera, um ajuda o outro, a coisa flui.
Vou falar um pouquinho de resiliência agora. Resiliência é um termo que foi emprestado da física, tá, gente? Um objeto resiliente é aquele que, mesmo depois de passar sob pressão, deformação, ele volta ao seu estado original. Então, se eu pego uma madeira dura, um espetinho de carne ou de verduras, se eu quebro ele não é resiliente, porque ele quebrou. Só que se eu entorto, ele enverga, eu solto, ele volta, ele é resiliente. Se eu pego uma bucha e aperto ela, na hora que eu solto, ela volta para o seu estado original. Então, a bucha é muito resiliente. Já o espetinho, ele tem um limite de resiliência até que ele quebra. No mundo humano, quando a gente traz isso para o lado humano, ser resiliente significa eu superar as adversidades sem ser afetado. Aliás, aprendendo com ela de preferência. Veio a pressão, eu deformo, mas não quebro. Eu me ajusto, eu me adequo. Olha a pandemia. É um exemplo. Tem aí, infelizmente, várias coisas, várias adversidades, tem. Mas quanto mais eu consigo me adaptar, melhor eu fico. Já dizia Darwin, né? Então é isso. O conceito de resiliência é esse. E o que gera resiliência? Se resiliência é uma coisa boa, se nós entorta, mas não quebra, né? Vamos brincar assim, né? O que é bom eu fazer para que eu melhore a minha resiliência? Relacionamento positivo. É um dos principais pontos que nos ajuda a ter resiliência. Tem um estudo de Harvard que estudaram as pessoas felizes e que tiveram maior longevidade. É um dos estudos mais longos acadêmicos que existe, tá? Ele mostra que um dos maiores preditores de vida longa, saudável, é relacionamento positivo. É você ter pessoas ao seu redor que te apoiam, que te impulsionam, que te ajudem a viver melhor. Além dos relacionamentos positivos, é importante a gente aprender a ser otimista e realista. Otimista não é ser poliana, tá? Achar que tudo é lindo e maravilhoso, tudo é feliz, paz e amor, abraçar a árvore, não é isso. Nós vamos ensinar para vocês aqui técnicas de como ser otimista, tá? Ser otimista são 3 dimensões, basicamente. Sou eu ver um evento como temporário, quando ele é ruim. Sou eu ver o evento que aconteceu como algo específico. E sou eu conseguir distinguir o que está na minha mão ou não eu fazer. Mas a gente vai aprofundar mais nisso um pouco mais para frente. E ser realista é literalmente ver a realidade. Olhando para a pandemia, cara, tem um monte de coisa ruim que está acontecendo. Infelizmente, né? Mas dentro do que está acontecendo, se não fosse a pandemia, a gente não teria acelerado, por exemplo, o trabalho remoto, que ajudou várias pessoas a terem trabalho, mesmo de longe. Eu sei de um monte de gente do Nordeste que tem menos trabalho, que está trabalhando, por exemplo, para a L3. Né, Léo? Ilustrando aqui, né? Então, gente, quando a gente escolhe olhar para o lado do fato de uma maneira realista, eu sei distinguir o que tem de bom e o que tem de ruim. Não significa fechar os olhos para o que está errado e para o que está ruim. É ver o que eu posso fazer com isso, tá? Além disso, o que mais que gera resiliência, gente? Cuidar da mente e do corpo. Aliás, a gente tende a cuidar muito do corpo. Quem gosta de cuidar do corpo, ir lá malhar, caminhar, comer bem, etc. E da mente, cara? Às vezes a gente deixa, né? Deixa. Só que tem um monte de doença que é psicossomática, que reflete no corpo, infelizmente, entre aspas, porcaria que eu pensei, né? Por não cuidar do pensamento, por não cuidar do... Quando a gente pensa até, se a gente vai para um lado religioso, a gente escuta nas religiões vigiai e orai, né? Para mim, vigiai é literalmente observar o meu pensamento. O que eu estou pensando? Faz sentido o que eu estou pensando?
né? Se fizer sentido, o que eu posso fazer com ele? Se não fizer sentido, deixa fluir, né? E, além disso, é importante também que a gente acredite no sentido da vida. Quando eu estou fazendo o que eu estou fazendo, qual é o impacto que eu gero no mundo positivo? Qual é o impacto que eu gero nas pessoas que me cercam? Para quem que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Para o meu companheiro, para a minha companheira? Para os meus filhos? Para os meus amigos? Para as pessoas que me cercam? Para as pessoas que trabalham junto comigo? Né? Para quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E quando eu for embora, e eu posso dizer quando eu for embora, literalmente, quando acabar a aula aqui, por exemplo, qual é o recado que eu quero deixar? Qual é o efeito que eu causei nas pessoas? Certo? É um efeito para elas melhorarem, evoluírem, terem um impacto positivo? Ou não? Né? Isso aumenta a nossa resiliência, ok? E por que vale a pena, gente, a gente aprender a ter resiliência? Quem tem resiliência aumenta a criatividade, aumenta as formas de fazer as coisas de um jeito diferente. Quem tem resiliência tende a colaborar mais com as pessoas. Competição é bom e positivo, até gente, mas a colaboração nos leva muito mais longe. E se a gente parar para pensar, a gente impacta um ao outro. E se a gente usar da compaixão, Dalai Lama fala que compaixão tem 3 níveis. Primeiro, eu tenho empatia, eu me colocar no lugar do outro, eu buscar ter empatia cognitiva e emocional. Pensar como o outro pensa e sentir o que o outro está pensando. Segundo ponto é eu distinguir o que eu posso fazer pelo outro para minimizar a dor dele ou alavancar o que ele está sentindo de bom. E terceiro passo é eu ir lá e fazer. A empatia sem os 2 outros pontos, eu distinguir o que eu posso fazer e eu ir lá e fazer, eu posso entrar num sofrimento. Porque eu olho um mendigo na rua e eu sinto tão mal por ele estar na rua e eu não fazer nada ou eu não distinguir o que eu posso fazer, isso pode me levar a um sofrimento, inclusive. Agora, quando eu pego e vou lá e faço algo para acontecer, isso melhora. A Sandra fez uma pergunta. A expectativa é filha da ansiedade? Olha, eu diria o seguinte, Sandra, vai de você perceber se a sua expectativa ela é realizável ou não. E tem outro detalhe. A ansiedade, ela na medida certa, ela é um mecanismo para nos colocar em ação. Sem eu sentir a ansiedade da aula que nós vamos ter, eu não preparo a apresentação para vocês. Sem eu não sentir a ansiedade para ir lá e melhorar, evoluir, eu não fico alerta, eu não fico a postos para poder entregar o meu melhor. Então, a ansiedade e o estresse na medida certa, eles são mecanismos naturais do ser humano para que a gente consiga agir conforme o que o ambiente e o contexto nos coloca, tá? A gente vive num mundo que nos faz acreditar que ansiedade e estresse é ruim. É mentira. Ansiedade e estresse na medida certa, existem estudos que comprovam que quando eu tenho estresse na medida certa, o estresse positivo, em conjunto com autonomia, competência para fazer o que eu preciso fazer e relacionamentos positivos, isso aumenta a minha longevidade. Está escrito num livro que se chama, por exemplo, O Lado Bom do Lado Ruim, do meu xará, que ele explica as emoções desagradáveis sobre o ponto de vista que elas trazem de bom para a gente. Tá? Então, as emoções como sentir a ansiedade, na medida certa, ela é funcional, ela nos coloca em movimento para que a gente fazer o que precisa. O que vira disfuncional é quando ela é exagerada. Nós vamos ter um dia que nós vamos falar especificamente de emoções, tá? Emoção é mensageira. Ela não é boa ou ruim. Ela te traz um recado. É igual uma criança que fica ali na barra da sua calça, papai, papai, mamãe, ô tio,
Enquanto você não olha para ela e não cuida dela, ela vai estar te incomodando. Até que você fala, o que você quer? Me diz o que você quer. Qual é o recado que você me trouxe? Tá? Então, a ansiedade, ela na medida certa, e quando você observa com a sua expectativa, com base no que você pode fazer, lembre-se, o que você pode treinar a fazer? Pensar e agir. Agora, ter expectativa sobre o que o outro pode fazer por você, aí sim pode ser uma cilada, desde que você não alinhe. Tem até outro exemplo para contar rapidinho aqui, né? Que a Eli e eu estava conversando num treinamento que a gente fez junto. A professora falou assim, era meu aniversário e meu marido chegou em mim e falou assim, é seu aniversário hoje, né? Era namorado, na verdade, na época, né? O que você quer? Não, não quero nada, não. Não, o que você quer? Me fala, né? Que eu vou fazer por ti. Não, não quero nada, não. Aí ele, tá bom, não quer nada, beleza. E o dia inteiro ela ficou na expectativa de ele fazer uma surpresa. Ter um jantar, né? Um vinho, um jantar à luz de velas, né? Ela chegou em casa, estava tudo apagado, né? Ele lá quase dormindo na cama. Você, mas hoje é meu aniversário, você não fez nada? Aí ele falou assim, mas você falou que não queria nada, ué. Expectativa versus realidade. Comunicação clara, né? Olha a importância. Loucura, 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 né? A gente diz o contrário, espera que o outro faça o que a gente disse ao contrário. Não faz sentido, né? Resiliência ajuda a gente a reconhecer o que nos acontece de bom e expressar. Isso é gratidão. É o Nick, lá no começo do nosso encontro. Além da gratidão também, nós temos a questão do perdão. Gente, um dia eu escutei uma frase de um cientista que estuda o perdão, que ele falou assim, perdoar é deixar de ter a expectativa de mudar o que aconteceu, de mudar o passado. Já foi. É deixar ir. Deixar ir. Se aliviar. Né? O perdão não é para quem é perdoado, o perdão é para quem perdoa. Isso faz uma diferença gigantesca. Gigantesca. Tá? Para vocês começarem a pensar aí. Olha o que a gente viu hoje, né? Por que aprender e como isso pode ser divertido? A gente passou pelos assuntos do framework de aprendizagem, que a gente brincou que é a autoria da Elucida, né? As mudanças do mundo, BANI, VUCA, competências do profissional do futuro, onde a gente viu que a número 1 é a aprendizagem contínua, etapas da aprendizagem, as 4 etapas, zona de conforto, que a gente tem que expandir a zona de conforto e não sair dela, né? Ninguém quer sair da zona de conforto. A gente expande e aprende para continuar confortável. Mentalidade de crescimento, focar não só no resultado, mas no esforço e na correção de rota. Necessidades psicológicas, onde envolve autonomia, competência e conexão positiva. O que é viver, aproximar a expectativa da realidade, onde a gente viu o passo, né? Aprender a controlar pensamento, ação influenciando o sentimento, a situação e os outros, onde a minha expectativa é criada com base nos valores e crenças, e resiliência, que a gente viu as vantagens de ser resiliente e o que fazer para isso, né? Como diversão de casa, que a gente comentou para vocês, né? Nós sugerimos, inclusive a gente vai mandar essa apresentação aqui para vocês, tá? E eu vou mandar esse texto aqui no Zap também para facilitar, tá? Obrigado, Eli. A gente deixa algumas reflexões para vocês aqui. Com o que você aprendeu hoje, o que você vai fazer mais? E menos? O que você vai parar de fazer? Nevermore, acabou, né? E o que você vai começar a fazer com isso que você aprendeu? Quando fará e como se lembrará? Tem que botar na agenda, gente. Sem colocar data, hora, local, não sai. É princípio de hábito. Data, hora e local e o que você vai fazer. E por que isso é importante para você? Quem que você vai afetar positivamente? Você, as pessoas que te cercam, seu filho, sua esposa, sua filha, seu companheiro, sua companheira. E a gente gosta de deixar a reflexão principalmente no primeiro dia. Qual que é o seu objetivo? O que te trouxe aqui? Pensa. O que
te trouxe aqui? Além da expectativa que você colocou lá. Por que você está O aqui? que está te tirando o sono, O né? que te tira o sono e que, de repente, pode ser melhorado com o que você está A aprendendo aqui? gestão. Gestão. Boa, boa. Boa. Tá Que a aquele pau ideia, ali. que a ideia é evoluir esse objetivo para a gente construir plano de ação em relação a ele, tá? Esse é o grande ponto. Exatamente. E nós vamos passar para vocês, como ele falou, as primeiras 20 horas. Como aprender qualquer coisa, do Geoff Kaufman. Esse cara, eu vou dar um spoiler, ele toca o ukulele. Quer dizer, ele aprendeu a tocar o ukulele. Aí ele está passando para vocês aí no Zap Zap, tá? É muito legal esse vídeo, gente, muito legal. Dá uma olhada nesse vídeo aí. É muito gostoso de assistir e da mesma maneira que o vídeo do Nick me bota como incentivo, esse vídeo aí também me dá um gás para perceber que a gente pode aprender com repetição, com esforço e assim por diante. Isso, Ok? assistam e a gente troca uma ideia Na semana próxima. que vem, né? E a palavra é com vocês. Eu acho que toda troca é legal, né? Que nem dicas de livros que às vezes a gente não ouviu falar, ou mesmo até mesmo aquele vídeo inicial do Nick, eu já tinha visto há muito tempo atrás. Então, só de relembrar, eu me remeteu para, já vi, realmente eu tinha esquecido desse vídeo. E assim, eu de verdade, eu gosto até de ir anotando, até para compartilhar com as pessoas, que nem, né? Como eu tenho equipe e tudo, então eu até já passei o vídeo para eles aqui. Peguei, pesquisei, já passei. Boa. Porque às vezes assim, às vezes a gente esquece de coisas que a gente já viu, né? Então, mesmo que às vezes a gente vem num treinamento e fala, eu já vi isso, conforme a gente faz por repetição, a gente acaba falando, e a gente nunca, eu já li um livro mais de uma vez e você nunca lê da mesma forma, né? Então, assim, mesmo que às vezes fala assim, isso é batido, isso eu já vi e tal, sempre você aprende o que você está vendo ali, mesmo que seja repetido. Então, eu acho que tudo é válido. Boa, É legal para conhecer obrigada. gente diferente também, gente nova. Não vocês dois, né? Que vocês dois eu já conheço há tempos, mas Obrigado, os César. restantes aí, muito prazer em conhecer. Obrigado, Boa. querida. Obrigado. A SESIS é a maior prova para a gente aqui. De esforço, de amizade também, por estar aqui conosco. Sou muito grato, SESIS, por você estar aqui. A SESIS vai para Campinas de quinta-feira. Ela voltou de viagem de Campinas para São Paulo, entrou do ônibus pelo celular. Olha só a prova de que quando a gente quer, a gente faz, né? É isso aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado de coração, amigo. Que mais? Quem mais quer falar alguma coisa? É muito bacana, né? Assim, olhar essas ferramentas, né, que ajudam a gente a enxergar a situação, né? Sair ali daquela primeira, né, daquele primeiro estado, né, do não sei que não sei, né? Daí você não vai querer mais parar de se mexer, né? Mais ou menos isso, né? Você vai descobrir ali que tem alguma coisa que precisa ser feita e vai atrás, né? Não adianta querer empurrar com a barriga, não adianta querer chutar para debaixo do tapete, né? Aquela coisa ali que você já sabe que é para fazer, vai ficar ali né? É a jornada aquele bichinho, né? Pica a gente, isso vai não ter aí. jeito. É isso aí. Muito legal mesmo, gente. Parabéns, bem bacana. Obrigado, Obrigada, Léo. Léo. Vamos lá. Começo da Obrigado. jornada aí, pô. É isso aí. E fazer espaçado é muito bom, né? Fazer espaçado é ótimo para decantar as ideias, né? E a gente ir ali no esforço, né? No esforço contínuo, né? Não é um sprint, né? É uma maratona, né? É isso aí. Então, show de bola. Vamos nessa aí. E prazer conhecer todos vocês também.
Valeu, Boa, Léo. obrigada. Obrigado. Quem mais? Márcia tá querendo falar, eu tô vendo a Márcia querendo falar. Ah, tô nada. Fala aí, Cá, vai, desembucha. Ah, não sei, né? Porque eu sou psicóloga, então muitas coisas do que foi dito eu já sei, né? Até comentei com uma pessoa que estava conversando agora que às vezes os conhecimentos da gente estão guardadinhos, mas eles ficam lá no fundinho, né? Então quando a gente vê, escuta, vai, puxa lá aquela janelinha lá, escondidinha no seu cérebro, vem para a tona, a gente relembra dos conceitos, né? E é assim, sempre bom que vai revendo algumas coisas que a gente já sabe. E a troca, que é importante, né? Uhum. Que bom, que bom. Uma Obrigado. honra você estar aqui com a gente também, viu? Obrigado, Márcia. Quem mais quer falar? Ellen, Ju, Rê, Sandra. A Sandra quer falar. A Sandra quer falar, a Sandra também gosta de falar. Boa! Eu vendo vocês falando de aprendizado, também me remete à minha profissão, né? Que eu sou professora, né? Então, muita coisa eu lembrei dos alunos, das técnicas em sala de aula, né? E também eu acho legal isso de falar de resiliência, das emoções, que sem ser no ponto de vista religioso, né? Que pela minha religião a gente falava muito sobre isso, né? E eu acho interessantíssimo não ser só no ponto religioso, né? Puxando mais para a psicologia, mais para a ciência. Eu estou gostando bastante, acho bem legal também. Que bom, obrigada, querida. E eu sei que é difícil você estar aqui com a gente também, viu? Porque ela trabalha de noite, ansiosa, viu, né? gente? Que Estou bom aqui olhando para o celular e para cá, celular. Obrigado, é jornada Sandra. dupla aí, muito bom, obrigada. Rê, quer falar alguma coisa? A parte da zona de conforto, quando a gente começa a ouvir, né, as informações, conciliar, você vê que a zona de conforto, a gente quer sair dela, só que às vezes a gente não sabe como sair. Então, a gente precisa de conhecimentos, né? Alguém para estar passando, experiências, a gente entender que o conhecimento ele é maior e melhor para a gente. Sair da zona de conforto é importante. Boa, é isso aí. Excelente. Expandir, Rê, vamos expandir essa zona Isso de conforto aí. É isso aí. É até paradoxal, né? O nosso cérebro ele quer economizar energia, só que o que de fato gera maior prazer e satisfação é quando a gente se esforça. Pode ver que quando a gente se esforça para obter alguma coisa e a gente vê a nossa evolução quando a gente se compara com ontem melhor que hoje melhor que ontem, isso gera satisfação. É o esforço por trás, né? É inato do ser humano buscar inato. evolução. Sim. Que vai ao encontro da competência. Busca. É isso aí. Vai ao encontro da competência. Obrigado, Rê. Ellen? Eu só vou agradecer por vocês compartilharem toda essa experiência que vocês têm e deixou bastante coisa aqui para pensar. Meu Deus, eu preciso querer ter menos controle de tudo. Deixou bastante coisa aí para a gente pensar, mas obrigada por dividir com a gente. Obrigado eu que por agradeço, estar conosco. Viu? Obrigado. Obrigada. E um dos maiores problemas que a gente vive é querer controlar o que é incontrolável por nós. Aí, quando a gente descobre que tem muita coisa que a gente não controla, vão brincar, a gente deixa de ter 80% dos problemas que a gente achava que tinha. Pura verdade. Porque você não controla, aceita. Simples assim. Né? Obrigado. Ju, quer falar um pouco, meu amigo? Né, das reflexões, principalmente, que vocês trouxeram aí, com pontos para pensar, diferentes do que se costuma pensar no dia a dia, né? A gente não para pensar nessas coisas por esses ângulos.
Então foi muito bacana aí, tudo que vocês trouxeram, foi muito legal mesmo. Gostei muito. Que bom. Estou muito feliz que você está aqui, viu? Que bom. Fico Valeu. feliz também por estar aqui. Turma boa demais, turma boa demais. Eu estou muito feliz, aprendi muito. A gente aprende muito quando a gente ensina, né? Uhum. Quando a gente pratica. Então, é assim, é um prazer enorme, sabe? Posso falar pelo Dani também, né? Aqui, ó, tô vivendo o meu propósito de vida, estando aqui com vocês, tenho certeza disso. Isso me deixa muito feliz. E vamos juntos, estou muito satisfeita de ter vocês aqui, estou muito feliz de verdade. Quero agradecer vocês estarem com a gente até essa hora e vamos junto. Façam a diversão de casa que vocês não vão se arrepender, tá? Vai começando a virar a chavinha aos poucos, né? É isso aí. Como o Léo falou, é maratona, tá, gente? Então, Não é sprint. Não é 100 metros. não é sprint. É isso aí. E nós vamos Obrigada, estimulá-los no WhatsApp, tá? A gente vai mandar para vocês estímulos no WhatsApp, né? As sugestões de livros, filmes que a gente passou aqui, a gente também manda para vocês e por aí vamos praticando, tá bom? Gente, de verdade, gratidão por vocês estarem conosco. Obrigado mesmo de coração. Fiquem bem e a gente Obrigada, vai se boa falando. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.